As duas farmácias que se opõem. Olá, eu sou o professor Paulo Candé e se você achou curioso o título desse vídeo, mais curioso ainda você vai achar o conteúdo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre as duas farmácias de Deus. Porém, o conteúdo desse vídeo vai um pouquinho além. Agora, eu preciso que você me acompanhe no meu raciocínio para que você, ao final desse vídeo, possa ver que muitas vezes estados que você poderia estar sobre total domínio, mas muito pelo contrário você se encontra completamente à mercê, que vai te levar à doença. Então, me segue no raciocínio. Que duas farmácias são essas que se opõem? De um lado, você tem a farmácia de Deus. A farmácia de Deus te entrega um remédio natural, claro, produzido por Deus, chamado melatonina, produzida pela tua glândula pineal, que vai te fazer dormir como um bebê. Mas aí, por conta dos raios azuis, dos monitores de TV e celulares, a tua pineal fica prejudicada na produção da melatonina, e aí você vai ter que recorrer à segunda farmácia que se opõe a essa farmácia que Deus colocou dentro de você e que vai te oferecer medicações do tipo benzodiazepínicos que só vão te fazer mal e não vão resolver o teu problema. Enquanto a farmácia de Deus te dá algo que é perfeito, que é exatamente o que você precisa e que de fato vai te curar, trazendo de volta a tua saúde, a farmácia que o homem te dá te oferece apenas um paliativo, que muitas das vezes acaba sendo mal feito. Uma outra medicação que a farmácia de Deus te oferece são as prostaglandinas. Quando, por exemplo, você tem um corte, a farmácia de Deus faz com que o seu corpo produza substâncias conhecidas como prostaglandinas que vão atuar na cicatrização daquele machucado. Mas aí, se você começa a fazer usos de determinadas substâncias como açúcar refinado, ele vai bloquear a produção dessas prostaglandinas. E aí você vai acabar se sentindo obrigado a recorrer à farmácia humana, que vai te oferecer o quê? Anti-inflamatórios. Sabe uma coisa interessante? Que os anti-inflamatórios, assim como o açúcar, também bloqueiam a produção das prostaglandinas. Aí alguém pode dizer assim, mas eu tomo um anti-inflamatório e a dor melhora. A dor melhora, eu concordo. Porém, o problema, não. Ele continua lá. É porque assim, a farmácia de Deus é perfeita. O homem é que traz a imperfeição para dentro dessa farmácia de Deus. Próxima medicação que a farmácia de Deus te oferece. A OMS ela considera que o leite materno é um dos 3 alimentos mais perfeitos que existem. Porque no leite materno existe uma substância chamada ácido láurico. Quando a criança mama, o ácido láurico que tem no leite materno, quando ele chega no estômago da criança, ele se transforma em monolaurina. A monolaurina, ela é um fantástico ativador de todo o sistema imunológico da criança. Ou seja, Deus deu para a mulher o remédio perfeito que o filho dela, que a criança que ela gerou, necessita. Mas aí o que é que acontece? Muitas vezes a própria mulher, por ter hábitos alimentares principalmente
desregrados, aí o que é que vai acontecer? Muitas vezes ela nem tem leite para amamentar o próprio filho. E quando tem, esse leite perde tanto em qualidade que chega mesmo ao ponto de fazer com que a criança que nasceu seja intolerante à lactose e, portanto, ela não possa fazer uso dessa grande medicação que veio da farmácia de Deus e obrigue a criança a carregar pelo resto da vida dela problemas de saúde que ela não tem culpa alguma em carregar. Se por um lado, Deus, na farmácia dele, ele oferece uma substância que vai proporcionar saúde ao globo ocular, à vista, à visão, que é a luteína, que é encontrada nos ovos. Por outro lado, a farmácia humana oferece colírio. E é interessante que até pouco tempo atrás existia muito a crença, a falsa crença, que ovo fazia mal à saúde. Particularmente é uma coisa tão tola você achar que Deus vai fazer alguma coisa que faz mal para você. É interessante. Deus criou 4 sabores: salgado, doce, azedo e amargo. Aí o homem, ele cria o umami, que você encontra no glutamato monossódico, que a gente tem vídeo aqui falando sobre ele, e que, dentre outras coisas, essa substância ela faz com que, por exemplo, você eleve os seus níveis de cortisol. Hoje, praticamente tudo que você compra que é industrializado, como por exemplo pizza pronta, molhos prontos e etc., eles levam glutamato monossódico. Você pega no rótulo e você vai ver ou glutamato monossódico, ou monossódio glutamato, ou realçador de sabor. Tudo isso significa a mesma coisa, ou seja, que coisa interessante, Deus criou 4 sabores, aí o homem criou um quinto. Os 4 sabores que Deus criou aperfeiçoam os teus sentidos. Já o quinto sabor que o homem criou destrói a sua saúde. Na realidade, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre esse assunto, daria um vídeo imenso. Mas esse vídeo aqui foi simplesmente para começar a despertar a curiosidade de vocês, para que todo mundo possa entender que você está sendo enganado. Muitas vezes você paga caro, porque muitas vezes você está pagando não pela sua saúde, mas para perder a sua saúde. E aliás, você paga muito caro por isso. Para aqueles que se interessarem, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que a gente fez falando sobre as 2 farmácias de Deus. Nós temos um e-book que ele foi feito falando sobre a farmácia de Deus. Então, para aqueles que se interessarem, eu vou deixar no nosso canal do Telegram disponível para download esse e-book. Agora só que tem um detalhe. Eu só vou deixar esse e-book disponível para download apenas hoje, dia 14 de fevereiro de 2022, segunda-feira, e dia 15 de fevereiro de 2022, terça-feira, até às 8 horas. Passou esse prazo, infelizmente você não vai poder mais fazer o download do e-book, tá certo? Se você estiver assistindo esse vídeo depois da data, desculpa, mas você perdeu o e-book. E não se esqueçam, está se aproximando o intensivo Emagrecer Integral com Saúde. Prestem atenção aqui no card, observe direitinho, anote na sua agenda, porque vai ser um intensivo gratuito, mas apenas para quem assistir nos dias agendados. Se você resolver assistir depois, aí você vai ter que pagar. Mas por que eu estou fazendo assim? É simples.
Se você busca a sua saúde, o mínimo que você precisa ter é comprometimento com você mesmo. E emagrecer não é questão de estética, é sim questão de saúde. Então pode ter certeza, o intensivo ele vai ser uma ferramenta fantástica do teu crescimento. Então já estamos chegando, anota na tua agenda e eu fico muito grato de você estar nos acompanhando aqui no nosso trabalho. Um grande abraço, excelente início de semana para você, saúde física, mental e emocional, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.